cenário de violência e letalidade completamente contrário à Constituição brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Annelise Freitas. Falou, portanto, do papel das defensorias, do importante papel das defensorias. Ouviremos agora o doutor Thales Arcoverde Trigger, defensor público federal. A palavra é vossa, doutor Thales, por obséquio. Ministro Fachin, demais presentes, gostaria muito de, como defensor público, do importante papel das defensorias. Ouviremos agora o doutor Thales Arcoverde Trigger, defensor público federal. A palavra é vossa, doutor Thales, por obséquio. Ministro Fachin, demais presentes, gostaria muito de, como defensor público federal, saudar Vossa Excelência pela salutar abertura do diálogo institucional e da oitiva das pessoas tão vitimizadas no estado em que eu escolhi, nasci, vivo e amo, em razão de um grave problema que temos referente à letalidade policial, e saúdo aqui, principalmente, de todos os presentes, as mães que tiveram filhos vitimados pela letalidade policial, a quem destino meu respeito, minha solidariedade e minha empatia. O presente memorial da Defensoria Pública da União abordará principalmente a responsabilidade da União enquanto ente federativo que muitas das vezes presta o serviço de segurança no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro já passou por cerca de 20 GLOs desde que há previsão normativa para tanto. Na área federal, usualmente, nós não atuamos em questões relacionadas, via de regra, à violência institucional. A partir do Rio de Janeiro, passamos a ter mais contato com a temática e encontramos um quadro aterrador. Mesmo sobre a intervenção federal, subsistiu uma GLO concomitante no Rio de Janeiro. Independente de questões relativas à questão do fornecimento de armas de grosso calibre e de entorpecentes que chegam pelas fronteiras, abordaremos principalmente a participação das Forças Armadas no processo atinente à letalidade policial, em ações desenvolvidas ao longo da intervenção, que tiveram um custo de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, e que teve pouquíssimo resultado no sentido de se controlar a letalidade policial. Veja-se, por exemplo, que houve o incremento de compra de uma série de centenas de viaturas policiais. Já havia uma obrigação imposta por lei estadual para que fossem dotadas de GPS e de câmeras, e isso não foi atendido. Esse episódio, por si só, já serviria para demonstrar a responsabilidade da União nesse triste cenário que nós vivemos. Mas conseguimos aí, ao longo desses anos, mapear 35 episódios de letalidade provocados diretamente por integrantes das Forças Armadas. Infelizmente, não podemos tratar aqui dos feridos, nós infelizmente não temos esse dado, e atendemos algumas dessas famílias, né, de vitimados pela letalidade de militares, e a gente vai falar um pouco aqui deles. Um deles, do jovem que eu vou chamar de D, negro, pobre, sem trabalho formal, sem escolaridade, uma passagem como menor infrator. Saiu de casa em uma moto emprestada por um amigo, sem documentos. Foi comprar uma lata de óleo. Ao dobrar a esquina, sem camisa, sem capacete, deparou-se com uma blitz formada por militares. Não atendeu aos sinais de parada, com medo. Estava sem documentos. Tentou desviar dos militares. Desviou do primeiro, em baixa velocidade. A perícia aponta 30 km por hora. Foi baleado no tórax. Talvez um empurrão o derrubasse. Imagens constam do inquérito. E, mesmo assim, o feito restou arquivado. Tivemos também o caso da mãe do C, que a gente atende, um jovem negro trabalhador. C estava de carona, numa moto, com uma placa na mão. Militares lhe atiraram pelas costas. Disseram que confundiram a placa com uma arma. A placa da moto com uma arma. O objetivo do jovem era apenas não ser parado pelo aparelho repressor do Estado. Neste caso, a ação na Justiça Militar se arrasta.
Uma busca mais atenta na internet, se pode verificar que policiais despreparados e enviados a um combate, todas as aspas aqui para combate, confundem tudo o que se pode imaginar com armas: sacos de pipoca, furadeiras, guarda-chuvas, celulares, placas de carro, skates, macacos hidráulicos, bebês, esse caso nós atendemos na favela da Rocinha, tacos de sinuca, esse caso do taco de sinuca, inclusive, quem portava o taco de sinuca também era um policial. Estamos redigindo aqui agora ações ressarcitórias do episódio em que representamos familiares de dois mortos e um ferido, um sobrevivente ferido grave, no que chamamos de Chacina do Salgueiro. Uma operação noturna que envolveu a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, militares do Exército. Ação conjunta, idas e vindas para que as autoridades militares admitissem o uso de um helicóptero. Madrugada. Para quem não conhece o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, o espaço só tem uma entrada, é cercado por morros íngremes e pelo mangue. Foram 8 mortos. O sobrevivente de depoimento fala em uso de vestes e equipamentos militares. Temos que responder à mãe de uma das pessoas mortas sobre como o processo se dá e como se dá a fé do depoimento desse sobrevivente dentro do processo judicial. Ela me pergunta, ministro Fachin, como que não se dá fé ao relato desse rapaz que disse categoricamente que foi atingido por pessoas que usavam roupas camufladas com mira laser e capacetes militares? A resposta oficial indica que ninguém atirou. Nenhum questionamento. Nem polícia, nem exército. Exército e MPM, Ministério Público Militar, sugerem uma guerra de facções no exato momento da operação, entre um domingo e uma segunda-feira, alta madrugada. Tivemos o caso aqui no Rio de uma patrulha militar que alvejou 2 pessoas, um músico Evandro e um catador de material reciclável, de nome Luciano. Ambos foram mortos após mais de 80 disparos, sob a justificativa de ter havido anterior troca de tiros com bandidos na região. Fazemos aqui um parêntese sobre o uso de helicópteros blindados. Queremos aqui demonstrar que a Convenção de Genebra sobre a salvaguarda da população civil em conflitos armados vaticina a impossibilidade de seu uso sobre população civil. No Rio de Janeiro, de paz, isto é uma realidade. Constantemente recebemos comunicações informando sobre voo em favelas e há registro de deflagração de disparos para baixo. Há, inclusive, normas próprias da Polícia Civil do Rio de Janeiro com trechos sigilosos. Nessa breve mirada que fazemos no direito humanitário, fica claro, nas favelas cariocas, muitas vezes, a verdadeira proibição, não escrita por evidente, das normas de direito humanitário. O acesso a ambulâncias, por exemplo, como ocorreu no caso do menino Marcos Vinícius, cuja mãe, Bruna Silva, se pronunciou nessa audiência, é um deles. Tais práticas violam os princípios mais básicos do direito humanitário. Tivemos notícias já de Troia, o sugestivo nome de Troia, para ingresso em comunidades e favelas, sendo utilizadas em ambulâncias e em caminhões que recolhem lixo. Policiais camuflados como profissionais de saúde se infiltram em comunidades usando este expediente. Atuamos ainda num caso em que houve tortura por parte de militares em uma operação policial. Foram 8 mortos dentre os civis e 3 entre os militares. Mapeamos 10 vítimas de tortura. E o judiciário resiste intensamente à aplicação do protocolo de Istambul, em que se comprova a prática de tortura através de peritos médicos e psicólogos. Inúmeras vezes se diz que isso são apenas laudos e apenas exames feitos a posteriori. Os presos passaram por audiência de custódia, com magistrados constatando in loco as lesões. E, mesmo assim, as prisões resistiram. Subsistiram por mais de um ano. Não foram encontrados nada em posse dos rapazes. Encontraram mochilas abandonadas pelas ruas e vielas da favela do Complexo da Penha. Ainda assim, num campo ainda mais militarizado, sempre vemos incursões, operações, e isso cada vez mais é intensificado. Em sua maioria dos jovens, no estudo feito no Complexo da Maré em 2015, jovens militares vindo do interior do Rio Grande do Sul foram policiar uma das maiores favelas da cidade. Foram 144 civis presos pelo crime de desacato. As narrativas são
muito tristes. Me chamou de periquito, desacato. Isso gerou processos militares em muitas das vezes, muito embora, em alguns casos, tenha havido um arquivamento prévio. A política de extermínio do Rio de Janeiro traz não apenas um ônus para a sociedade, mas também um ônus para o erário, também um ônus para a União. É de responsabilidade flagrante o estado de coisas inconstitucional que estamos vivenciando. O que a gente quer demonstrar, o que queremos demonstrar aqui, é que uma lógica de confronto ela leva a resultados drásticos inevitavelmente. Aqui a gente para lembrar que há um precedente interessantíssimo do Tribunal Federal de Nova York sobre a questão da fundada suspeita. Se desenvolveu a partir de formulários preparados por cada policial, a cada abordagem se constatou que os brancos possuíam mais drogas do que os negros, muito embora tenham sido mais abordados negros. Hoje essa política foi considerada inconstitucional nos Estados Unidos e os níveis de criminalidade em Nova York não aumentaram. Então, para Dr. Tales, sugerimos, já concluo. Pois não, muito obrigado. Desculpe a interrupção. Sugerimos que haja um controle muito sério com relação a todos os atos policiais relacionados com perícias, a presença do Ministério Público em todas as perícias, em todas as participações, em todas as incursões policiais, o registro e a anotação de todos esses atos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tales. Mais uma vez, desculpa a interrupção. Agradeço muitíssimo a presença e a colaboração do senhor procurador, senhor defensor público federal. Muito obrigado. Ouviremos agora a doutora Isabel Pereira.